Aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Amém. Jesus é bom, né? Como é gostoso ouvir a Vera, né? Eita, mulher de Deus, mulher abençoada. E o Senhor confirmou em todo o tempo a palavra, inclusive os louvores, o ofertório da Vera, porque o culto é dele, né, gente? O máximo que nós podemos fazer é tentar não atrapalhar. Então, a minha oração nessa noite, realmente, é continuarmos caminhando naquilo que Jesus tem para falar com a gente. Amém? Glória a Deus. Queria perguntar para vocês, antes de qualquer coisa, quantos de nós confiamos em Deus? Diz um amém aí. Glória a Deus. Nós confiamos no nosso Pai. E quantos de nós temos passado por algumas turbulências aí? Não precisa dizer amém não, tá? Mas são tempos que nós temos vivido, né? E antes da gente entrar na ministração da palavra, vamos orar um pouco. Vamos pedir para que o Senhor continue guiando todas as coisas. Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. Sabemos que o Senhor conduz todas as coisas, Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor venha, Jesus, usar da minha vida, que o Senhor possa transmitir a Tua mensagem para os Teus filhos, Jesus. Que eu possa ser um instrumento nessa noite, Pai. Que tudo que o Senhor já colocou ao meu coração, tudo aquilo que o Senhor já decretou, Jesus, para essa noite, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade nesse lugar, Jesus, para agir de forma abundante, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, na vida dos Teus filhos, Senhor, incluindo a minha, Pai. Que possamos sair daqui todos transformados e restaurados, Jesus, pelo poder da Tua palavra, Deus. Amém, Jesus. Amém? Quem confirma diz um amém aí. Amém. Glória a Deus. Igreja, nós temos vivido tempos, não sei vocês ou se sou só eu, de repente sou só eu, mas não, se o Senhor falou é porque existe algo nessa mensagem. E nós temos vivido tempos muito turbulentos, muito desafiadores, tempos de confrontos, muitas vezes situações de humilhação, de dificuldade, de situações impossíveis, como a Vera colocou aqui, situações de medo, angústia, ansiedade, tristeza. E será que de repente, durante a semana, alguém aqui fez uma oração ao Senhor, pedindo socorro a Deus e dizendo para Ele: Deus, eu não aguento mais. Senhor, não está dando. Senhor, está difícil. Senhor, eu não sei mais o que tentar. Senhor, eu não sei mais para onde correr. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu já tentei A, B, C, D. Senhor, eu não sei mais como agir. Senhor, eu estou perdido. E quando nós falamos que nós confiamos em Deus, é muito engraçado, né? Porque nós confiamos e a nossa fé realmente, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus operante, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grandioso, mas de repente a gente se vê numa situação onde nós confiamos no nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos passando situações turbulentas. Então, entre um ponto onde nós somos de Jesus, confiamos em Jesus e passamos por tempos de turbulências e de tantas coisas, só existe algo que existe entre esses dois pontos. E esse algo chama-se nós. Eu e você. O nosso Deus, Ele não muda, o nosso Deus é imutável. As circunstâncias, nós vamos compreender o porquê que elas acontecem. E quando nós pensamos nessa palavrinha, hoje eu quero falar sobre confiar em Deus. Hoje eu quero falar sobre confiança.
É isso que Jesus tem colocado no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. E essa palavrinha confiar parece algo tão simples e tão óbvio, não é verdade? Quando a gente fala confiar, confiar, ok. É algo tão simples e é algo tão óbvio, só que na verdade, confiar em Deus implica em nós agirmos como pessoas que confiam e dependem. E aí entra o dificultoso. Sempre, gente, o problema está quando nós entramos no meio da jogada, porque aí entra a situação onde nós precisamos responder a algo em Jesus. E é nessa hora que nós temos sido, e o Senhor me falou com essa palavra, e é nesse momento de turbulência que o Senhor tem nos denunciado para nós mesmos. Nós temos sido denunciados para nós mesmos. Por que, Gi, denunciados para nós mesmos? Porque, na verdade, o Senhor, Ele já nos conhece de ponta a ponta. Do fio do cabelo até a unha do pé, o Senhor conhece tudo. Mas existem situações na nossa vida que, na verdade, nós tentamos nos enganar. Nós tentamos nos... Eu brinco que a gente costuma ser bastante rigoroso com o outro e compassivo com a gente. E, na verdade, nós deveríamos ser o contrário, sermos compassivos, amorosos com o outro e rigorosos com nós mesmos. Mas, normalmente, a gente usa o sentido oposto. E quando nós não estamos apresentando reações que demonstram confiança e dependência, que conclusão nós chegamos? Que nós fomos treinados a avançar somente na medida em que confiamos. E aí, quero compartilhar com vocês uma situação. Essa semana eu fui levar o Kleber no trabalho, e aí levando ele para o trabalho, ele estava dirigindo o carro e eu do lado. E aí ele falou assim, que estranho, parece que eu tive a impressão de que o freio endureceu num momento aqui. Nessa hora eu olhei para ele com aquele olho, né? Tipo, eu ia ter que deixar ele lá e voltar com o carro, né? E eu olhei para ele assim com o olho meio estalado, falei, meu Deus. Aí ele falou assim, ó, se por acaso isso acontecer, você puxa o freio de mão. Ah, gente, pensa, mulher apavorada, né? Eu voltei dirigindo, agora vocês acreditam que eu voltei em que velocidade? 110 ou 40? Se possível 20 eu andaria, né? Mas por quê? Porque a minha confiança humana e terrena foi abalada. Quando a minha confiança humana, terrena, ela é abalada, automaticamente, o que eu faço? Eu paro. Porque a minha confiança humana, automaticamente ela me faz parar. E se não há confiança no que eu vejo, eu não avanço. Só que, aí vem o porém, na caminhada com Jesus, nós estamos aprendendo que tudo funciona ao inverso. E aí é onde a nossa mente, nesses tempos que nós temos vivido, onde o Senhor tem nos confrontado e tem nos mostrado, a nossa mente ela tem dado um bug. Porque nós fomos treinados durante toda a vida em uma direção e de repente nós vamos conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. Então nós aprendemos que nós temos que desaprender e aprender correto. Então nós começamos a aprender que nós precisamos confiar, caminhar confiando em Deus mesmo sem ver. Mesmo sem ter qualquer tipo de certeza ou confiança em mim. E aqui eu quero contextualizar o que nós vamos compartilhar hoje, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, Êxodo 13, 10. Se vocês quiserem acompanhar, vou colocar aqui a situação desse texto antes de ler ele com vocês, para vocês compreenderem exatamente.
texto fala do povo, quando eles estavam no Egito. E hoje o Senhor foi colocando muitos sentimentos no meu coração a respeito desse povo quando eles estavam no Egito. Vê se você acha alguma coisa semelhante aí, tá bom? Na sua vida. Eu já achei um monte na minha. Imagina aquele povo. Eles estão no deserto. Estão no Egito. Há tanto tempo sendo escravizados. Com uma esperança longínqua, distante, de que alguém viria resgatar eles. Mas a situação começou a ficar apertada, o tempo foi passando, os anos foram passando, e aquele povo entra geração, sai geração, e eles estão naquele contexto. Que contexto é esse? Um contexto de escravidão, um contexto onde eles estão desanimados, um contexto onde eles estão sendo muitas vezes espremidos, onde eles estão sendo apertados, onde existe uma esperança de que algo vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E é nesse cenário que Deus levanta Moisés. E Deus levanta Moisés nesse cenário, olhando para aquele povo que estava ali sofrendo, sendo oprimido, mas que também não chegava o seu tempo, porque o Senhor, Ele não anda atrasado. O Senhor, Ele anda no tempo certo, na hora certa. Só que aquele povo, de alguma forma, eles já estavam desanimados. E então entra Moisés entra, e aí Moisés começa a conversar com o faraó, a libertação do povo, fazer todo o tempo de negociação. E no meio dessa negociação, o Senhor diz para Moisés: eu vou endurecer o coração de faraó, para que o meu povo veja os milagres e as maravilhas. Todas as pragas que aconteceram ali nesse tempo, aconteceram para que a fé daquele povo começasse a ser fortalecida novamente. Precisava ser algo grandioso para que aquele povo voltasse a crer, voltasse a acreditar, voltasse a sonhar, voltasse a ter esperança, voltasse a olhar para o Deus soberano. Então tudo isso aconteceu. Então depois da última praga que nós já conhecemos, o povo foi liberado para serem livres. Então eles estão caminhando no deserto em busca da terra prometida. E enquanto eles estão caminhando no deserto, de repente, Faraó e o exército começa a vir atrás desse povo. Então entra o texto que nós vamos ler aqui no verso 10, que diz assim: aproximando-se o exército egípcio, o povo de Israel viu-os à distância, correndo na direção deles, e ficaram terrivelmente atemorizados. Começaram a gritar ao Senhor por ajuda. Puseram-se até a dizer a Moisés: olha só, não havia bastante sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazer aqui para acabarmos por morrer nesse deserto? Para que é que nos tiraste de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixasse em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer nesse deserto. Olha o povo murmurando. Verso 13: contudo Moisés disse ao povo: não estejam assim receosos, tenham calma, estejam em paz e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vos vai salvar hoje. Nestes egípcios que estão a ver aí a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos em cima. O Senhor mesmo combaterá por vocês e vocês não farão mais do que assistir a tudo. E aqui nesse texto, o povo começa a ficar apavorado. O povo começa a ficar desesperado. E é óbvio que não há um problema em nos desesperarmos, em pedirmos principalmente socorro a Deus mediante uma situação e um problema. Até aí está tudo bem. Mas a questão é, por que logo, imediatamente em meio a essa situação, o povo já pensa em voltar? Primeira coisa que o povo diz em meio à situação é: eu vou voltar.
O novo, ele assusta. A nova situação, ela assusta. O novo cenário, ele assusta. E quando esse novo vem, a primeira coisa que bate no coração é: eu vou voltar. E quando você pensa em voltar, automaticamente nós estamos desacreditando daquilo que Deus já decretou. Segundo ponto que eles fizeram, procuraram culpar alguém. Moisés, por que você tirou a gente de lá? Lá estava tão bom, lá estava tão ótimo. Estava bom, gente? Não estava. Estava ótimo? Não estava. Mas no nosso desespero, a gente sempre tende a pensar o pior, do pior. E ali, diante daquela dificuldade, diante de tudo aquilo, a primeira coisa que acontece é: o Senhor começa realmente a nos denunciar para nós mesmos. O que aconteceu com aquele povo ali, naquele momento, foi que começou a vir para fora aquilo que já estava dentro deles. Não era algo novo. Era algo que já estava dentro deles. Muitas vezes nós que caminhamos com Jesus, nós não queremos passar por turbulências e dificuldades. Só que essas turbulências e dificuldades, elas são necessárias para denunciar para nós mesmos aquilo que nós precisamos modificar dentro de nós. E isso só vai aparecer através de situações, e situações de confronto. E situações onde o Senhor começa a denunciar quem são ídolos que estão dentro do coração. Quais são os ídolos que estavam dentro do coração daquele povo? Haviam ídolos. Gi, não, hoje em dia não há ídolos, eu não adoro santo. Bom seria se a idolatria fosse só isso, né? Nós idolatramos filho, nós idolatramos marido. Nós idolatramos dinheiro, nós idolatramos nosso trabalho, nós idolatramos reputação, nós idolatramos a nós mesmos, nós idolatramos tantas coisas. E o Senhor, Ele começa a denunciar dentro de nós o que tem de situação ali dentro de nós. É uma falsa humildade, é um orgulho. O que é que essa turbulência tem trazido para fora? Nós não passamos por turbulências em vão. Essas turbulências que nós passamos, é o Senhor mostrando para nós o que existe ainda de resquício dentro de nós. Porque nós estamos caminhando, mas existe muito ainda a ser feito. Nós vivemos um tempo onde o Senhor está requerendo muita coisa de nós. Para a transição, para um tempo de transição que o Senhor está nos levando, não há espaço para bagagens de deuses do Egito. É tempo de fazer uma faxina e deixar tudo no deserto. Se não deixarmos tudo no deserto, se não abrirmos mão desses deuses, dessas falsas confianças, se não abrirmos mão de tudo isso, não tem como fazer a travessia do Mar Vermelho e chegarmos na Terra Prometida. Na Terra Prometida não há lugar, a bagagem está muito pesada. Eu ainda nunca andei de avião, mas eu sei que existe um limite de bagagem no avião. Quantos aqui percebem? O Senhor tem falado nesse altar. É tempo de transicionar, é tempo de transicionar. E por que não estamos transicionando? Será que existe excesso de bagagem? E será que esse excesso de bagagem não são coisas que nós precisamos deixar e encarar de frente? Vou compartilhar uma outra situação vexamosa aqui com vocês, já que é para a gente passar vergonha, né, Jesus? Vamos lá. Outro dia eu estava em casa, e aí a casa toda certinho e tal, e eu vendo uns mosquitos no canto do coisa ali. E uns mosquitinhos pequenininhos no canto do fogão, e uns mosquitinhos. Mas da onde estavam esses mosquitos, gente? Mas que coisa que é isso? E aí eu lembrei de um sonho que eu tive, gente. E aí eu falei assim, gente, deve ter sujeira atrás
desse fogão, que é um cooktop com armário preso lá. Aí eu falei pro Kleber, eu falei assim, amor, você vai ter que dar um jeito de arrancar essa mangueira, arrastar esse negócio, porque eu acho que tem alguma coisa ali atrás. E aí o Kleber foi no horário de almoço, arranca a mangueira, arrasta, puxa, aquela coisa de marido, né, gente? Arrancou tudo. Na hora que ele puxou, meu Deus, falei, uau, Senhor, isso aqui estava aqui. E aí eu saí para buscar pano, vassoura, balde, sei lá, vizinho, ferro, sei lá, o que eu tenho que fazer para arrancar aquilo ali, né? Fui pegar tudo, no que eu peguei aquele monte de produto de limpeza, no que eu fui voltando, o Senhor foi ministrando no meu coração. Aí começou a trazer essa palavra. E o Senhor foi ministrando no meu coração, olha ao redor a sua casa. Estava toda arrumadinha. Tudo belezinha, cheirosinho, do jeito que eu gosto, almofadinha no lugar. Mulher tem tique, né, gente? Tem mais alguma mulher que tem tique aí? A gente inventa de botar pano no sofá, depois vira uma chata com o raio do pano no sofá, não é assim? Almofadinho, não sei o quê. E aí, tá lá, tô olhando a casa, tudo belezinha. Quando eu olho para o lado do fogão, que eu vejo aquele fogão já de lado e aquela parede, o Senhor falou assim, é tempo de tirar as cracas que estão escondidas. É tempo de limpar aquilo que ninguém vê. Muitas vezes nem a gente quer ver. Nem a gente quer ver. Por quê? Porque se eu arrastar o fogão, ninguém vai ver. Só que o que o Senhor fez? Ele mandou um mosquito para denunciar. Qual é o mosquito que está indo na sua vida? Você está achando que é o marido, que é o vizinho, que é o chefe, que é o não sei o quê. Gente, não é ele é só o mosquito. Ele está só denunciando aquilo que está dentro de nós. O Senhor está nos denunciando. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, começou a me quebrar mais um pouco, como Ele tem feito. E nesse tempo, a gente começa a pensar, Senhor, o que é isso? E eu conversava com uma amiga, e essa amiga falava, Gi, a gente olha pra gente, você fala, Deus, eu tô suja. E eu olhei, eu fiquei observando a Vera aqui, compartilhando, ela falando, eu não me sinto digna de estar aqui. Gente, se ela não se sente digna, eu sou a menos digna. Eu e o Kleber tretamos essa semana. Se a gente for falar em dignidade, nenhum de nós somos dignos. Nós estamos todos caminhando e aprendendo. Nós estamos todos morrendo dia após dia, pedindo perdão. Estou com a razão. O Senhor fala, não tem nada de razão. Tem nada de razão. Que mané razão? Baixa a cabeça. Aquele que pede perdão primeiro é o que está me obedecendo. Você não pede perdão para agradar pessoas, não. Você pede perdão para você me honrar, para você me obedecer, porque você é minha filha. Então esqueça isso de razão, no razão, sem razão. É tempo da gente morrer. Sabe por quê? Porque o Senhor está expondo as nossas cracas. E eu nunca vi tanta craca em mim, gente. Falei, sangue do Cordeiro. Outro dia eu conversei com uma outra amiga. Falei para ela, olha, eu quero que você tenha liberdade de você falar para mim se eu estiver fazendo alguma coisa, sei lá, que esteja errado e que eu esteja falando e não esteja fazendo. Por favor, me corrija, eu preciso disso. E ela falou assim para mim, nossa, Gi, mas você vai conseguir ouvir? Porque você passa outra imagem. Nessa hora eu falei, meu Deus, que pequeno monstro eu sou. Que pequeno monstrinho eu me tornei. E a partir daí o Senhor tem trabalhado na minha vida. Tem trabalhado na minha humanidade. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está demonstrando a nossa humanidade. Mas às vezes dentro de nós, eu tenho estudado muito sobre isso. Existe, gente, a gente sempre pensa que orgulho é a pessoa ser soberba. Eu sou bom, eu sou o cara, isso é orgulhoso. Cara, existem tantas facetas do orgulho. O vitimismo é um orgulho. Existem tantas facetas que, na verdade, a gente tenta dar um jeitinho nela, colocar o armário no lugar e fazer de conta que não é, mas na verdade é.
E o Senhor, Ele nos chama nessa noite para nós sermos filhos maduros e assumirmos, não justificarmos e não nos desculparmos. É hora de cada um de nós assumirmos as nossas limitações, as nossas dificuldades e começarmos a encarar elas de frente, tete a tete, não mais esconder embaixo do tapete, não mais fazer de conta que não tem. É hora de limpar. E eu lembro que eu peguei uma faca e comecei a arrancar aquela craca toda. E o Senhor falava assim, é difícil de sair, né? Eu falava, é difícil, Senhor, eu sou ruim, Deus. E eu não sabia se Deus estava falando com o fogão ou estava falando comigo. Estava ali, nós dois numa coisa. E eu fui percebendo o quanto que Deus, Ele não quer mais nada que não seja 100% íntegro. Não há mais tempo. Não há mais tempo para brincarmos de sermos filhos. Nós temos que ser filhos de verdade. E filhos aceitam correção. Então o texto a seguir, lá no verso 13, diz assim: contudo Moisés disse ao povo, não estejam assim receosos, tenham calma, estejam em paz, e hão de ver que a forma maravilhosa como o Senhor vai salvar você hoje. Gente, tem esperança para nós, dá um amém aí, amém. Nestes egípcios que estão a ver aí a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos em cima de vocês. Gente, recebe aí, eu recebo. O Senhor mesmo combaterá por vocês e vocês não farão mais do que assistir a tudo. E qual a minha parte nisso, Senhor? Verso 15. O Senhor falou a Moisés: não precisas continuar a clamar por mim. Diz ao povo que avance, que marche. Qual é a nossa parte nisso? É nos lançarmos, é nos rendermos, é aceitarmos. Eu não sou, eu preciso aceitar. Precisamos encarar de frente, aceitar no sentido de, eu sou assim mesmo? Não, aceitar que tem que mudar, aceitar que tem que morrer, porque se nós não reconhecemos que existe um problema, nunca nós vamos morrer para esse problema. Nós sabemos que nós precisamos matar a nossa carne, só que aí quando Deus denuncia a nossa carne, a gente diz, não, isso aí não precisa morrer não, isso aí está de boas. Isso aí está tranquilo. E Deus fala de boas, não, isso aí é para matar. Eu estou denunciando porque é para morrer. Eu estou denunciando porque é para morrer, é para matar. Não há mais tempo. Não há mais tempo. E muitas vezes nós estamos ainda orando ao Senhor, o texto fala para eles pararem de me chamar, e tipo, para de me chamar e faz o que eu já falei para fazer. Gente, vamos falar a verdade, o que Deus já nos falou para fazer, para mudar, para deixar, e a gente insiste em orar, e Deus fala, filho, você já fez aquilo que eu falei para você fazer? Mas a gente quer muita instrução, a gente quer muita informação, e se for necessário, a gente quer o projeto completo, né? Não, Deus, me passe o planejamento estratégico do meu futuro para eu ver se eu vou validar e aprovar. E Deus fala, oi? Querido, você não tem que validar nada, você não tem que planejar nada, você nem tem que saber, você tem que obedecer. E obedecer o que eu já te mostrei, começa a responder, começa a morrer, começa a fazer, começa a ver o que eu estou te falando, o que eu estou te pedindo, que a gente faz de louco, né? Não sei se é só lá em casa, Maria, que eu falo, Maria, pega tal coisa, ela fala, vou sim, eu vou só pegar isso aqui antes de eu pegar aquilo lá. Gente, como isso me irrita. E Deus falou assim para mim, então, quantas vezes vocês fazem isso comigo? Eu falo, vai lá e faz tal coisa. Você fala, Deus, eu vou só fazer tal coisa antes. Eu vou só, Deus, espera um pouquinho. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de paciência, que Ele nos ama. Mas uma palavra que foi ministrada aqui nesses dias, eu não sei por quem, que foi dito, se você não quiser mudar, o Senhor vai entregar você para os desejos do seu coração. Misericórdia, Senhor, que possamos responder aquilo que Deus tem. Verso 22,
Moisés estendeu a vara sobre o mar e o Senhor abriu um caminho através das águas, que formaram uma parede de um lado e de outro de passagem. Um forte vento oriental soprou durante toda a noite, fazendo reter as águas do mar. Assim o povo de Israel pôde passar por ali como se fosse terra enxuta. Há esperança para nós, porque no meio dessa turbulência toda, o que aconteceu foi que o povo chegou diante do Mar Vermelho. No que chegou diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que o Senhor denunciou no coração do povo foi: queridos, tem deuses aí, esvazia essa bagagem. Etapa 1. Etapa 2 foi: chegou diante do Mar Vermelho, falaram, vou enfrentar. Vou então, a gente sai do culto e fala, é para morrer, então vamos morrer. É para responder, vamos responder. E a gente vai, segunda-feira. Aí de repente aquele mar que está fechado, o Senhor abre ele no meio, água de um lado, muro daqui, muro dali. A gente passando em terra seca. Gente, eu não sei vocês. Se fosse eu naquela época, eu ia falar, Senhor, eu não sei se eu vou passar, porque eu estou com medo. Cara, é um muro de água. Vocês imaginam o que poderia estar passando ali naquele muro de água? Minha amiga Rafa, que morre de medo, tubarão. Tubarão, peixe, não sei o que lá. E você simplesmente passando ali no meio, gente. Gente, é uma situação de normalidade viver a transição, viver o novo de Deus? Não. É um tempo confortável? Não. É um tempo de não, é um tempo do quê? Foco em Deus, foco no que Ele está pedindo, foco no que Ele falou, porque se nós formos olhar a circunstância ao redor, a gente treme na base, e a verdade é essa. Nós olhamos para aquela situação, a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta disso, não vou, Deus, eu prefiro voltar para o Egito. Você entende por que o Senhor denunciou o coração deles antes? Porque se eles não tivessem deixado aquelas bagagens na hora de passar ali também, não ia ter como passar, gente. O Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. O segundo rompimento, quando nós estamos obedecendo a Deus, é a nossa mentalidade limitada. É nós ainda querermos colocar Deus na nossa caixinha, limitar Deus à nossa caixinha. Não, Deus age desta forma, é dessa maneira que Ele vai fazer. E Deus não tem caixinha, Deus não quer saber de caixinha, Ele vai fazer do jeito que Ele tem para fazer. Ele vai cumprir o formato dEle da forma que Ele quiser e bem entender. Cabe a nós acessarmos, cabe a gente entender. E eu estou dizendo isso aqui para vocês, não é porque eu sou bambambam na história e já entendi, não. Porque Deus tem falado tanto comigo, mas tanto comigo, mas tanto comigo. E não tem falado coisa bonita, não. Vocês estão achando que está falando com você? Ai, que lindo. Deus está falando com ela. Não, gente, Deus está arrebentando mesmo. E eu tive um sonho. E quando eu preparava essa parte, o Senhor me fazia lembrar desse sonho. Eu tive um sonho que eu estava caminhando, eu e o Kleber, e tinha tipo como se fosse assim, olha, um ambiente e outro ambiente. E nesse outro ambiente, eu lembro que era um lugar lindo, cheio de árvores lindas, era uma coisa linda. E no que eu vi aquilo tudo ali, eu falava pro Kleber, nossa, que bonito. Mas, melhor não ir não, né? É muito bonito, né? Melhor não, melhor a gente ficar aqui, né? E eu olhava aqui e falava, e o Kleber, legal, né? Não, melhor a gente ficar aqui, é bonito lá, mas melhor ficar aqui. E nisso eu acordei. No que eu acordei, na hora o Espírito falou no meu coração. Não é sempre que isso acontece, gente. Eu sonho de dormir de barriga cheia todo dia. Eu sonho quase todo dia. Mas não é todo sonho que quer dizer alguma coisa, tá? Mas existem alguns sonhos que Deus toca diferente no meu coração.
E nesse sonho específico, Deus, na hora que eu abri o olho, Deus falou no meu coração: tem muita coisa para transicionar, mas o passo, quem vai ter que dar são vocês. A mentalidade trava. O nosso vitimismo trava. O nosso acho que, trava. Eu mostro, eu direciono. Mas o passo de fé, de confiar em mim, é seu. Deus não nos obriga a nada. Deus nos convida. Nos convida a viver outros tempos. Eu imagino o povo diante daquele mar, o mar aberto. Eu fico imaginando o povo lá atrás pensando, que foi em uma turma, né? E os de trás deviam estar pensando: meu Deus, mas o GPS diz que isso aqui não é estrada. Nada disso aqui é estrada. O que vai acontecer nisso aqui? Mas aí entra a nossa fé. Isaías 43 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor, Ele tem algo para fazer, Ele está realizando algo. Mas o Senhor espera um rompimento da nossa parte. E agora eu quero compartilhar com vocês um modelo. Gi, mas será que é possível fazer isso? Mas como vai fazer isso? É muito difícil. Eu sou humano, pobre homem que sou. Coitadinho de mim, não consigo. Gente, vamos entender quem nos ensina e nos inspira. João 19, verso 6. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, verso 17, levando a sua própria cruz. Vou repetir. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com eles 2 outros, um de cada lado de Jesus. Nós falamos do povo que estava por atravessar. E quando é para falar de Jesus é difícil, né, gente? Mas, cara, a gente já parou para pensar que Jesus, ele teve numa situação 10 milhões de vezes pior do que a nossa. E ele teve numa situação na sua humanidade de homem. E além dele não ficar reclamando o que tinha que fazer, além dele não ficar duvidando e perguntando para Deus: mas será, Deus? Mas Deus, me explica. Mas Deus, e isso? Mas Deus, mas é necessário, Deus? Mas vai ser necessário essa cruz, porque essa coroa, porque só a cruz já é suficiente. Oh Deus, mas Jesus não questiona. Jesus simplesmente pega a sua cruz, bota nas costas e carrega para cumprir o propósito do Pai. Esse é o nosso modelo. Gi, mas está muito difícil eu ver as minhas cracas. Então vamos fazer como Jesus. Vamos pegar a nossa cruz, colocar nas costas e vamos dizer: Jesus, eu vou cumprir o propósito que o Senhor determinou para a minha vida. Foi legal para Jesus? Foi bacana? Eu creio que foi maravilhoso ele ver o sorriso do Pai. Dizendo: meu filho, não existe sucesso maior do que a gente responder aquilo que o Pai nos pediu. De nós respondermos aquilo que Jesus, aquilo que o nosso Pai espera de nós.
Não existe sucesso maior. De que adianta ganharmos tantas coisas nessa terra, se vamos chegar no céu e não vamos ter o nosso Pai olhando para a gente, dizendo: filho amado, como foi lindo ver você caminhar naquela terra, e ver você abrir mão disso, abrir mão daquilo, você morrer, você responder, você não acreditar em você, mas você acreditar em mim, naquilo que eu posso fazer através de você. Porque não tem a ver comigo e com você. Eu preparava o sermão nessa madrugada, e eu falava para Deus, Deus, tem coisa aqui que eu não estou entendendo direito, eu não sei como é que eu vou explicar. E Deus falava para mim: não precisa entender, filha, é o meu Espírito que age, não é no seu conhecimento. Não é. E teve um momento que eu orei a Deus e falei: Senhor, é essa palavra mesmo? Até compartilhava com as meninas ali atrás. Depois eu mesma falei para o Senhor: ai, Senhor, deve ser, porque de mim não ia sair isso, né? Obviamente, eu não ia conseguir preparar algo de juntar uma coisa com a outra. Mas Jesus, quando ele estava ali pegando a sua cruz, não era como o povo do deserto, que tinha uma palavra de que ia dar tudo certo. A palavra que Jesus tinha é: você vai ter que morrer. Jesus carregou a sua cruz sabendo que o final não era serão felizes para sempre, Disneylândia. Não, o final era: você vai sofrer, filho, mas vai valer a pena, porque você está olhando para as coisas do alto. É reino. A visão de reino é nós caminharmos aqui na terra, cumprindo um propósito do céu. Então nós estamos cumprindo aqui algo que está determinado aqui. Só que na hora que você está andando aqui, você não está achando que você está cumprindo nada. Você fala: Deus, eu não estou fazendo nada. Mas por quê? Porque você está construindo no invisível. Nós estamos construindo para a eternidade, nós não estamos construindo para agora. O que nós estamos construindo é para a eternidade. O nosso nome, o importante é ele estar ok lá no céu. E para finalizar, eu sei que os dias têm sido de muito confronto, de muitas indagações, frustrações, dores. Sabemos muitas vezes que o mar está à nossa frente. Nós temos visto o nosso inimigo cara a cara. Não precisa falar não, mas, gente, nesse tempo, eu não sei vocês, algumas pessoas que eu conversei, elas falaram a mesma coisa. Cara, você está andando assim, de repente você fala: o que é isso aqui? Isso aí é o que está dentro de você. Você fala: hã? Nossa, que horror, meu Deus, isso aqui. Mas o que nos conforta é a gente saber que quem está denunciando, ele não está denunciando simplesmente para nos destruir, mas ele está denunciando para o nosso bem. Ele está denunciando para que nós possamos nos tornar mais parecidos e semelhantes a Ele. Outro dia eu vi um podcast e, se eu não me engano, era o Brunão, que ele falava que ele foi observar no original o que quer dizer a palavra propósito. E ele falava, dava um exemplo de que uma pessoa viu que no original a palavra propósito estava muito ligada a você se tornar aquilo que você está vendo. E aí ele contou uma história de uma pessoa que foi em um lugar onde se fazia, se projetava anéis, enfim, alianças, essas coisas. E ele começou a ouvir o que aquela pessoa falava, e aquela pessoa falava: olha, eu submeto isso aqui ao fogo, e isso demora, e eu pego um banquinho e sento perto. E a pessoa perguntou: mas por que um banquinho? Por que você não fica de pé? E ele falou: por que um banquinho? Para ficar nessa posição olhando.
E a pessoa que, eu não sei o nome, gente, a pessoa que fazia aquilo, disse: olha, eu me assento porque não é rápido. Eu preciso da resposta da peça. Oh, Deus. E eu fico nessa posição porque eu preciso ficar olhando, porque ela está pronta quando eu me vejo nela. Gi, por que tanta dor? Porque nós estamos sendo lustrados, até que o Senhor olhe de cima e olhe para nós aqui embaixo, e Ele disse: eu me vejo nele, eu me vejo nela, eu estou vendo traços do meu caráter, eu estou vendo traços de quem eu sou. Ele está entendendo o que eu estou construindo, ela está entendendo o que eu estou construindo. Nós estamos caminhando em alinhamento, em unidade, nós estamos caminhando no mesmo propósito, porque o nosso propósito é nos parecermos mais com o nosso Pai. Porque quando nós nos parecemos mais com o nosso Pai, automaticamente nós vamos estar mexendo, fazendo com aquilo que Ele está fazendo. Oh, Deus. O Senhor nos dá uma palavra para a gente finalizar. Jesus anda sobre o mar. João 6,16. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Vou repetir. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou agitado. Quantas vezes nós achamos que Jesus está demorando? Os dias estão agitados? Você está sendo sacudido? Verso 19. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco e ficaram aterrorizados. Oh, Deus! Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. O nosso Deus, Ele é um Deus lindo. O mar está agitado, as coisas estão agitadas, o medo, a exaustão, o desespero, o temor bateu a porta. Não se preocupa, nós somos filhos. E o Pai, Ele sempre sabe o momento certo de chegar para nos acudir. O Pai, Ele sempre sabe. Ele está no controle de tudo. Verso 21. Eles o receberam no barco. E logo em seguida chegaram a seu destino. Quantos querem e precisam receber Jesus em uma área específica da sua vida hoje? Onde é que nós estamos precisando receber Jesus na nossa vida? É nas nossas finanças? É no nosso casamento? É com os filhos? O que é? Qual é a área que nós estamos precisando receber Jesus? Ah, Gi, eu já levantei minha mão e já aceitei Jesus. Esse é o início, glória a Deus por isso. Você é um filho, mas o filho cresce, o filho amadurece, o filho caminha, o filho avança, o filho deixa pai e mãe, o filho avança, caminha, progride, amadurece. E o Senhor nos chama para esse tempo de amadurecimento. Nós já ouvimos por esses dias, Pastor Henrique Prado disse: temos vivido tempos de transição. Pastora Rai disse: precisamos permitir o Espírito fazer o que precisa ser feito em nós. Pastora Nádia nos disse: o lagar está pronto nos esperando. Que nós possamos entender o propósito de Deus e que possamos responder aquilo que Jesus está nos chamando. Que possamos nos lançar, nos render, sem reservas, porque nós confiamos totalmente no nosso Pai. Ah, Jesus! E muitas vezes nós temos tantos medos, nós temos tantas indagações.
Ah, Jesus, nos ajude, Pai, a caminharmos, Senhor, para um lugar de dependência, Jesus. Se coloque no seu lugar em pé por um instante. Eu quero orar com vocês para encerrar a minha parte, aquilo que Jesus tem colocado no meu coração. Quantas vezes nós caminhamos e estamos exaustos, cansados, fadigados. Quantas vezes você pode ter feito uma oração hoje, falando: ai Deus, eu vou juntar os meus caquinhos. Deus, eu não estou tão sem força que eu vou assistir de casa hoje. Mas o Senhor nos diz que é um tempo de refrigério. O Senhor vai preparar pessoas que estão alinhadas ao propósito dEle. Filhos que também pegaram a sua cruz e que estão caminhando também na mesma direção que você. O Senhor me falava muito sobre a mulher que derramou aquele óleo tão precioso antes da crucificação de Jesus. E Jesus também falava comigo sobre José de Arimateia, que depois da crucificação também pegou o corpo de Jesus e colocou todos aqueles óleos preciosos. E aqueles óleos, eles representam refrescância, refrigério, analgésico. E o Senhor, Ele me dizia que Ele vai trazer pessoas que serão oásis na sua vida, que serão refrigério, que serão analgésico. Serão pessoas que pegarão nas suas mãos e chorarão com você, e que te trarão um copo de água nesse deserto. Será uma sombra para você. Oh, Jesus. Oh, papai, eu oro, Jesus, nessa noite, Pai, pela tua noiva, Jesus, pela tua igreja, Pai. Eu oro, Jesus, para que o Senhor, Pai, para que o teu Espírito, Jesus, transmita aquilo que eu não tive capacidade de transmitir, Senhor. Mas que o Senhor, Pai, possa revelar ao coração dos teus filhos qual é o teu propósito, Deus, maior através dessa turbulência. Ah, Jesus, revele a cada um dos teus filhos o porquê da tempestade. Faz eles entenderem que tudo tem a ver contigo, Pai. Não é abandono, é amor. Não é abandono, é amor. O Senhor, Ele nos leva para a tempestade porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Ele nos quer tão mais perto dEle. Ele está vendo a nossa fome, Ele está vendo a nossa sede, e Ele está dizendo: filho, eu estou vendo você vindo, mas eu preciso te mostrar, eu preciso te fazer entender. É amor, é amor, é amor do nosso Pai.